Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Terra, Meu Amor, esse espaço de encontro e partilha sobre as questões ligadas à Terra, à nossa existência como seres humanos, pertencentes a uma grande família dos filhos e filhas da Terra. Hoje eu trouxe um convidado muito especial para compartilhar com a gente sua experiência e sensibilizar a gente, nos informar sobre as questões que dizem respeito às relações entre os seres humanos e a natureza. Como sempre, eu vou iniciar o nosso programa antes de trazer nosso convidado, trazendo um poema. E dessa vez eu vou trazer o poema do Carlos Drummond de Andrade. Chama-se O Lago. E o poema diz assim: no meio da mata virgem, o lago é uma página em branco. A sombra das árvores escreve nela palavras de um idioma misterioso. Um peixe acorda e, com a cauda, apaga uma linha. Um pássaro entra no poema sem tocar a folha líquida. A brisa vinda das montanhas vira a página da água, interrompendo o texto sombrio que as árvores redigem. E o mistério continua intacto. O lago permanece indecifrável. Então é com essa poesia extraordinária que eu acho que esse poema ele destaca, né, a harmonia e o ritmo da vida, né, da vida selvagem, dos elementos que acontecem mesmo em silêncio e que a gente precisa muitas vezes abrir escuta para outras percepções e abrir o olhar para outras visões. Então, eu amo esse poema do Drummond, e é com ele que eu convido Leonel Generoso, um querido amigo de Brasília. Seja muito bem-vindo, Leonel, nesse nosso encontro do Terra Meu Amor. Que alegria, está tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Estou vendo que você está abrindo um espaço na sua área de trabalho. Gratidão por estar com a gente, compartilhando a sua jornada, que eu vou apresentar um pouquinho dela agora para os nossos amigos que estão com a gente. Então, Leonel Generoso, esse nome já é especial, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, ele possui graduação em agronomia pela Universidade de Brasília. Ele tem experiência em gestão de políticas públicas ambientais diversas, tendo exercido por quase 40 anos cargos públicos de assessoria, direção e coordenação e órgãos de meio ambiente distrital, estadual e federal, especialmente nas áreas de ordenamento territorial, gestão costeira, desenvolvimento sustentável. Como vocês veem, é uma vasta experiência que ele tem, né? E ele desenvolve projetos de apoio à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Maranhão. Ele já desenvolveu isso, né? E ele também, além disso tudo, ele trabalhou em coordenação de projetos da ONG Fitovida, no Rio Grande do Norte. Então, hoje ele ocupa um cargo na Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal como assessor especial da assessoria de políticas públicas, né? Então, esse é Leonel Generoso, seja bem-vindo, querido. Eu vou aproveitar essa sua vasta experiência para te fazer uma pergunta. A gente tem conversado aqui no Terra Meu Amor sobre diferentes situações e cenários que a gente enfrenta hoje nas relações entre seres humanos e natureza. Então, eu gostaria de perguntar a você, baseado na sua experiência, quais os desafios que você identifica como sendo os mais relevantes para que a gente possa efetivamente tomar atitudes que mudem esses cenários desafiadores que colocam em risco a própria vida? O que você poderia nos dizer a respeito disso? Bom, eu considero assim a vida, né, e a natureza um bailado perfeito, né? E o nosso papel é assim
pelo menos um dia eu espero que seja, é de jardineiro ou maestro, né, desse bailado, né? Maestro no sentido de colaborar, não de dominar, não de querer. Eu acho que assim que a única natureza que o ser humano tem que dominar é a sua própria, né? Porque essa natureza que está aí para nos servir e ser servida, ela pede muito mais um trabalho de cooperação, de colaboração, do que um trabalho de domínio, né? Da gente achar que pode tudo, né? E nesse sentido, eu vejo que nesse bailado, né, o pouco que eu pude observar ao longo da minha experiência, é que assim nós estamos intervindo muito fortemente nesse movimento da natureza, né? Porque assim a natureza ela assim dá o exemplo das águas, né? As águas circulam pelo mundo o tempo todo, né? Do sul para o norte, do norte para o sul, elas vêm dos polos fria, aí chegam nos trópicos, esquenta, depois espalha esse calor para as regiões mais frias do globo, permitindo com que a vida, a faixa de vida se amplie, né? Porque, assim, se não fosse esse movimento das águas, que inclui também da temperatura, né, e tudo, é, a faixa a ser habitada pela Terra seria muito mais estreita, né? Por exemplo, as águas que vêm do Polo Norte, né, elas atravessam todo o Atlântico e o interessante é que as correntes seguem o mesmo caminho das correntes marinhas, né? Então, toda essa questão da temperatura dos oceanos tem a ver também com a temperatura do ar, né? Aí ela atravessa todo o Oceano Atlântico, entra ali por Belém. Belém chove, pelo menos chovia antigamente todo dia e com hora certa, né? As pessoas combinavam de se encontrar antes ou depois da chuva, né? Agora esse relógio está um pouco desregulado. Aí, por Belém ali, ele entra na floresta e começa a chover na floresta. A floresta devolve 75% da chuva que cai sobre ela. 25% apenas toca a copa das árvores e evapora. Os outros 50% são os que entram pela copa, pelo tronco, alimentam os animais que vivem na copa, os seres vivos, né, que vivem na copa, alimenta os seres vivos que vivem no tronco e chega até o chão e alimenta os seres que vivem no chão, né? E a árvore reabsorve isso e evapotranspira de volta para o céu. Apenas 25% dos 100% da chuva que chove é que formam todos os rios e ficam ali para abastecer os veios d'água, os lençóis de água, né? E aí, quando a floresta devolve essa chuva para o ar, o vento empurra ela mais para dentro. Aí chove desse jeito 7 vezes na Amazônia, né? Isso aí foi o professor Salati que fez com imagem de satélite, ele foi rastreando o caminho da chuva, né? Aí chega na Cordilheira dos Andes, tem até um vídeo antigo sobre isso, da década de 70, que chama As Tempestades da Amazônia. A Universidade Federal de Goiás tem esse vídeo armazenado lá. E aí, quando chega nos Andes, é muito alto, as nuvens não conseguem passar. Aí uma parte vai para o Golfo do México ali, pega as Guianas, a Venezuela, Golfo do México, costa leste dos Estados Unidos, atravessa de novo o Oceano Atlântico e chega na Inglaterra, que é o Belém do Pará da Europa, né? Lá chove todo dia também. E ali distribui o calor, né? Porque a água vem fria dos polos, esquenta na floresta e distribui o calor
para as áreas mais frias. Então, o grande papel da floresta é o ar condicionado do planeta, Sim, né? inclusive é, tem esse fenômeno dos rios voadores, né? Que são Isso, isso, justamente é, esses movimentos que, inclusive, eu vi um vídeo do Carlos Nobre falando sobre justamente esse movimento. Então, Leonel, justamente a gente vê que o desenho da natureza é um desenho de equilíbrio dinâmico, não é? Tudo tá dialogando com tudo. E o que a é, gente está vendo atualmente é que nós, humanos, geramos um impacto sobre esse equilíbrio dinâmico, porque esse processo vida, morte, vida faz parte desse bailado, como você disse, né? Essa exato. dança da vida. Porém, nós geramos uma intervenção muito forte, e aí você trouxe esse movimento da água. Nós aqui estamos no Planalto Central, no Cerrado, e o Cerrado é visto como um bioma para esse equilíbrio sistêmico das águas, né? Eu gostaria que você trouxesse essa informação para nós. Por que que o cerrado, dentre os biomas brasileiros, ele tem esse significado tão importante como cabeceira das águas? É exatamente na continuidade desse ciclo, né? Porque o que não foi para o norte vem para o sul, atravessa Bolívia, Peru, por ali, entra pelo Mato Grosso e chega até aqui em Brasília. E aí as águas vêm subindo as vertentes, né? Subindo as vertentes e interagindo com a vegetação. O professor Miranda, da UNB, ele mediu durante muitos anos, hoje ele já é falecido, a evapotranspiração do Cerrado. E ele chegou à conclusão que é a mesma da Amazônia. A Olha, única diferença que tem é que o Cerrado precisou se enterrar para poder se adaptar aos 6, 8 meses de seca que são característicos dessa região ancestralmente, há milhões de anos, né? sim. E aí a chuva vem chovendo. Você pode ver que aqui em Brasília tem uma chuva que vem do norte, né? E chega pela Asa Norte, às vezes chove só até a rodoviária, né? E tem uma chuva que vem do sul, chega por Taguatinga, Ceilândia, Núcleo Bandeirante, e chove pela Asa Sul só até a rodoviária. E às vezes mistura tudo, como esse dia de hoje, e é chovendo o dia inteiro. Graças a Deus, há muitos anos que a gente não tinha uma chuva de dia inteiro como nós estamos tendo desde ontem, né? Sim. E Então, essa chuva tem. de dia inteiro é a história da minha infância, que eu me criei aqui, e quando a Uhum, gente entrava de férias no colégio era um problema, porque chovia o dia inteiro. Como é que você vai andar é. de bicicleta chovendo o dia inteiro, né? Queria aproveitar só essa sua fala para te fazer uma outra perguntinha, ainda em relação ao Cerrado. A partir do que você trouxe do Cerrado, eu te pergunto, é por esse movimento de aterramento em milhões de anos que o bioma fez na Terra, que o Cerrado é considerado uma floresta de cabeça para baixo? Exatamente, porque o cerrado ele vai aprofundando na terra até encontrar o lençol freático permanente. Por isso que ele sobrevive na seca e na primeira chuva ele rebrota inteirinho. Pra você ter uma ideia, aquele cajuzinho do cerrado, que é uma árvore de 20 centímetros, né? Cajuzinho delicioso, a compota cada vez mais difícil de achar. Você cava, você tem um tronco de 8 metros de profundidade e dessa grossura assim, ó, não sei se você está vendo aí, um tronco mesmo de árvore. E embaixo Aham. desse tronco a gente ainda tem alguns xilopódios, que são estruturas de raízes, né? Então chega a 10 metros um cajuzinho daquele. Por isso que às vezes é difícil replantar o cerrado, porque ele cresce primeiro para baixo, depois para cima, né? Eu até auxiliei a popularizar essa informação, porque eu fui num encontro de vida alternativa lá em Lavras, encontrei a professora Berta Lange, né? E ela estuda a anatomia das plantas. Ela cavou durante muitos anos o Cerrado de São Paulo e percebeu essas estruturas, né? Aí eu desculpe a palavra, popularizei essa questão na revista Cerradinho e seus amigos.
há muito tempo atrás, quando Washington Novaes era secretário do Meio Ambiente, né? Eu ajudei a assessorar a história e trouxe essa questão das raízes profundas do Cerrado. A União Planetária é uma ONG fundada em 1997 que tem como objetivo a construção de um mundo melhor, tendo como pilares virtudes como o amor, a igualdade e a solidariedade. Com o passar do tempo, a UP percebeu que os meios de comunicação desempenham um papel importante na construção da visão de mundo das pessoas. O problema é que, infelizmente, a nossa grande mídia está repleta de conteúdo negativo, violento e desesperançoso. Assim, nasce em 2007 a TV Suprem, um canal pioneiro em comunicação positiva, 100% voltado para notícias boas. Nossos programas abordam temas como sustentabilidade, autoconhecimento e espiritualidade, educação e as boas ações, sempre buscando metas para a transformação da sociedade e do mundo. Se interessou? Nos acompanhe pelas nossas redes sociais e nossos meios de comunicação. Estamos no canal 2 da NET e no nosso canal do YouTube. Essa observância que você traz, ela traz a poética do Cerrado de uma maneira maravilhosa, e isso é uma coisa que eu acho muito encantadora quando a gente começa a parar para olhar o Cerrado, por exemplo, né? Essas árvores, esses galhos tortuosos, É, quanto mais tortuoso, mais a árvore tem condições de absorver o orvalho da noite, absorver a umidade do ar. Então, você vê que é um desenho de adaptação, é um desenho de estar junto, de exato. convivialidade. A mesma coisa em relação a essas folhas, às vezes grossas, né, do cerrado que a gente vê, e tudo isso é um design de adaptação. E eu queria aproveitar esse ponto da nossa conversa para te trazer uma pergunta. Hoje a gente está falando, Leonel, em reserva da biosfera do Cerrado, porque a gente está vendo que existe um espaço imenso de pesquisa, de estudo, de aprofundamento, que está demandando que, afinal de contas, a área de Cerrado é todo o Planalto Central do Brasil, chega até na Amazônia, chega até os Andes. Então, como é que você podia explicar para os nossos telespectadores o que significa o comitê, a reserva da biosfera e a reserva da Olha, biosfera do Cerrado? a reserva da biosfera faz parte de um programa chamado O Homem e a Biosfera, né? Então, a Unesco trouxe esse programa justamente para relacionar a vida das pessoas com a importância da presença da natureza e todas as suas funções ecossistêmicas, né? Tudo que a natureza provê para os seres humanos, principalmente aqueles que vivem mais próximos dela, mas não só eles, né? Todos nós dependemos da natureza, né? E aí, aqui no DF, esse programa abarcou as três maiores áreas que são protegidas do Distrito Federal, né? As áreas núcleo da Reserva da Biosfera. Uma delas, que é a APA Gama Cabeça de Veado, eu ajudei a criar, né? Na época, a TerraCap tinha um planejamento pronto já de expandir o Lago Sul com 5.000 lotes. Aí a gente juntou vários cientistas, fez um documento, jogou na mão do governador Zé Aparecido. No dia seguinte, ele criou o Jardim Botânico de Brasília e a APA, que é uma cabeça de veado, né? A mesma coisa, Águas Emendadas, que é outra área núcleo. Eu era responsável pelas autorizações de desmatamento na zoobotânica, porque, infelizmente, a lei permite desmatar 80%, né? Espero que algum dia a gente tenha mais bom senso com isso, porque se desmatar 80% de todo o cerrado, acabou o cerrado, né? Mas as pessoas ainda não estão vendo isso, né? Tanto é que lá no Matopiba elas estão correndo para desmatar o que a lei permite elas desmatarem. Isso, segundo o próprio dados científicos, inclusive do Yuri Salmona,
nós já estamos atrasados 55 dias de chuva aqui no Cerrado, a cada ano. Né? A chuva está atrasando 55 dias. E a tendência é que atrase cada vez mais. Você vê o tempo que demorou para a chuva vir esse ano. Né? Graças a Deus ela está vindo forte, porque o Laninha está ajudando. Né? Mas demorou a chegar. E quem planta fica doidinho, porque não tem mais aquele parâmetro que tinha antigamente. Né? Então, os próprios agricultores que estão desmatando o cerrado vão ser prejudicados pela falta de água, né? Porque o cerrado, como eu disse antes, ele também forma chuva, assim como a Amazônia. Ele faz parte dos rios voadores, né? Graças a esses rios voadores, aquela região lá entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, se você olha no globo, no mundo inteiro é deserto. Só aqui no Brasil é uma terra altamente fértil, que é a terra preta do Paraná, de São Paulo. Isso graças aos rios voadores, né? Sim. É um fenômeno nosso aqui. E aí a reserva da biosfera também eu ajudei a salvar também águas emendadas, porque eu estava fazendo uma vistoria e o fazendeiro virou para mim e falou: "Ah, a Terra Cap procurou a gente, disse que ia devolver águas emendadas para a gente porque não tinha dinheiro para desapropriar", né? Aí nós fizemos o mesmo documento, juntamos cientistas da época, Braulio e mais alguns outros, e entregamos para o governador Zé Aparecido. No dia seguinte, matéria do Correio Brasiliense, manchete do Correio Brasiliense: águas emendadas é prioridade número 1 do meu governo. Olha só, E aí, você está trazendo dois exemplos do José Aparecido. Eu vou trazer é, mais um, aproveitar a oportunidade. Cidade da Paz, né? Exatamente. Foi um governador, um gestor público que ele tinha uma amplitude de visão. Foi ele que, a partir do Muito primeiro grande. Congresso Holístico Internacional, ele criou, ele disse, Brasília merece ter uma Universidade da Paz. E aí ele Isso. criou a Universidade da Paz e convidou o professor Dr. Pierre Weil, nosso amado É, fundador, para ser o reitor da universidade. Então você vê que ele realmente, olha, só de você trazer jardim botânico, a proteção da APA-cabeça de veado e a EZCAI como uma das ações importantes desse governador, já mostra que ele era uma pessoa que realmente tinha uma visão do todo, né, da relevância desse território. Leonel, eu fico impressionada de você estar trazendo essa questão da reserva da biosfera do Cerrado, porque, de fato, essa é uma instância muito importante e muito pouco conhecida, né, Leonel? é. Inclusive, a gente deve muito a uma pessoa, duas pessoas, aliás, o professor Ezequias Heringer, né, que criou tanto o Parque Nacional, que é a terceira área núcleo da Reserva da Biosfera, né, Sim. uma área enorme de 45 mil hectares, que depois foi ampliada para muito mais, né, ali pelo Buracão. Quando eu era menino, eu andava muito ali no Poço Azul, porque um amigo meu de infância era o filho do dono, né? Aí minha mãe deixava a gente lá numa veraneio, né? Ia buscar os restos no domingo. Aí a gente ficava lá numa edificação que tinha lá, que era a sede, o castelo, e ia a pé para o Poço Azul. Numa dessas caminhadas pelo Cerrado, de repente a gente ouviu um barulho, parecia um trem chegando. Quando a gente viu uma manada de mais de 50 veados, sabe? Uau. E o chefe da manada tinha uma galhada de mais de 2 metros de altura, né? Então ele parou na frente da gente assim, ficou olhando a gente, aí esperou todo mundo passar, depois continuou. Que eles Naquele migravam tempo, naquele tempo não é, tinha celular, né? Senão você já, ó, pá. já tinha fotografado. Se não, é porque eles migravam dali do Buracão para o Parque Nacional, né? E essas grandes migrações é que estão sendo interrompidas pelo homem. É mais uma consequência das ocupações humanas, né? Sim, E o professor Ezequias, ele fundou, junto com o professor João Mugem, que era da parte de fauna, de zootecnia, o Parque Zoobotânico do Distrito Federal. E eles eram tão avançados para a época que eles estavam estudando a possibilidade de que a gente tirasse o alimento aqui do próprio cerrado e não trouxesse coisas de fora, assim, para olha. alimentar, né? Então,
O professor Ezequias, por exemplo, ele tinha uma revista chamada Cerrado, na Fundação Zoobotânica, que cada número da revista ele explicava uma espécie todinha, para que servia, toda a descrição da espécie, tudo. E o professor João Mugem, ele tinha a ideia de criar aqui, em vez de boi, criar capivara, anta, enfim, esses bichos daqui mesmo, que pudesse se tornar o nosso rebanho, entendeu? Então, você vê como era avançada a Brasília no início, né? E E isso aí, ocorre. diga, Pode diga. concluir. Não, não. Eu só ia dizer que nesse momento que a gente está vivendo, em que nós estamos lidando com esses desafios todos, e estamos precisando criar novas formas de olhar para o nosso próprio território, eu vejo que faz parte desse processo essa reintegração de saberes, né? Os saberes dos nossos povos originários do Cerrado, dos quilombolas, das raizeiras, né? Então a gente vê, por exemplo, hoje em dia a questão do baru, né? A questão das punks, a questão de tantos cenários novos que nós estamos reintegrando para podermos lidar com esse novo momento. Isso é um novo desenho, né, Leonel? Um novo É, desenho de ser e estar nesse bioma. Você concorda comigo? concordo plenamente. Eu trabalhei num tempo do Ministério num programa chamado Pro Bem da Amazônia, né? Era um programa interessante que ele tinha três eixos: biodiversidade, biotecnologia e bioindústria, né? Então, a ideia era levar os princípios ativos das plantas, espécies e animais da floresta até a prateleira do supermercado, né? Olha, E aí, esse programa, eu trabalhei 5 anos nele, depois o próprio governo acabou que se desentendeu e o programa implodiu, né? Agora está sendo recomeçado de novo com mais de 10 anos de atraso, né? Da gente deixar de vender só folha para o estrangeiro e ficar comprando o produto de valor agregado, né? Agora, sim. na última COP agora de Cali, apesar do fracasso final, que mais uma vez enrolaram para aprovar o fundo da biodiversidade, mesmo assim o BID está financiando US$ 1 milhão para o que eles chamam de ARPA Comunidades, que eles vão financiar a capacitação das comunidades das florestas. É muito voltado para a Amazônia, mas eu acho que se a gente se articular, a gente consegue um pouquinho aqui para o Cerrado. É E tá, fundamental. exato. Eu acho que isso é E o outro milhão ele está financiando o Programa Nacional de Bioeconomia, né? Então, eu acredito que agora essa coisa anda, porque você perguntou no início, né, o que a gente tem que fazer, né, para resolver todos esses problemas, né? A pelo primeira menos coisa que eu mitigar, vejo né? exato. Eu vejo que o Brasil tem três vocações fundamentais. Uma delas é a biodiversidade, né? Se a gente industrializa a biodiversidade no bom sentido, entendeu? Com repartição de benefício, levando a valorização da cadeia produtiva em direção à floresta, porque hoje em dia quem ganha dinheiro é só quem está na cidade. E as áreas mais pobres do mundo são as mais ricas em biodiversidade. Então isso tem que Exatamente. mudar, né? Outra coisa é a cultura. Se a gente leva a sério a nossa cultura, ninguém ganha da gente. Ninguém ganha da gente em biodiversidade, ninguém ganha da gente em cultura. E o terceiro ponto que eu acho é a agricultura, só que sustentável, né? Nós temos tecnologia suficiente para isso. Agora precisamos vencer esse lobby enorme, por exemplo, dos agrotóxicos, que é o segundo lugar na pauta de importação do país, e impõe um pacote que é totalmente inadequado para nós, porque são substâncias altamente solúveis para um país onde chove o ano inteiro. Então, 70% do adubo vai para o rio, poluir o rio. Está tudo errado. Nós temos Sim. pó de rocha, que é muito menos solúvel e que tem abundante no Brasil todo e que era resíduo de mineração, e agora ele está começando a ser usado, né, junto com micro-organismos, formando o que chama de solo vivo. Solo vivo, a fertilidade se mantém, né?
Nós temos solução para as coisas, precisamos é ter mais soberania e autonomia, né? É, essa é a vocação do Terra, meu amor, é trazer justamente esse arcabouço do que nós temos. Nós temos como país, nós temos como 5 biomas, nós temos como uma realidade multicultural, multirracial, multiétnica, né? Nós não Exato. temos tufão, nós não temos terremoto, nós não temos geada durante o inverno, ou seja, nós temos uma realidade, né, Leonel, que nos diferencia em muito. Então, assim, quero agradecer muito você trazer esses 3 pilares, a biodiversidade, a cultura e a agricultura sustentável como ferramentas fundamentais para a gente alavancar as mudanças que a gente precisa. É, Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Vou deixar você fechar o seu tá. raciocínio. Tá, a SEMA está financiando o IPEDF, está levantando as cadeias produtivas do Cerrado, né? Eu espero que com isso a gente avance no sentido do uso sustentável, pelo menos das reservas legais e das APPs, né? Sim. Isso é muito importante. Mas um outro ponto fundamental, só para fechar, é a gente tornar nossas cidades mais sustentáveis, né? Tem tecnologia para isso também. Agora, as pessoas estão muito acostumadas a tecnologias de 30 anos atrás, né? A gente precisa reciclar, trazer para cá os jardins de chuva, os jardins filtrantes, né? Botar água para cair no chão para não formar enxurrada, né? E Justamente. e eu vejo assim que a gente precisa ter assim uma visão de amor à natureza, não no sentido de simplesmente ficar olhando para ela, saber interagir com ela, com o tanto que ela tem para nos dar e o tanto que a gente tem também para contribuir para que ela se regenere, né? Eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu acho que tem jeito para tudo. Que bom, Leonel. É com essa palavra de entusiasmo que eu me despeço de você, agradecendo muito a sua presença conosco. E, assim, gostaria de reforçar esse aspecto que você trouxe no final, que esse é um movimento que eu acho que não tem volta, são as soluções baseadas na natureza. O novo Exatamente. desenho de cidade na observância das soluções baseadas na natureza. Porque a natureza, ela vem se ressignificando na Terra, ao longo de pelo menos 4 bilhões de anos, né? 4 milhões de anos na Terra. Então, assim, é nessa observância dessa grande mestra que é a Mãe Terra que a gente vai conseguir encontrar os caminhos, né? Muito É, obrigada, Leonel, pela sua presença com a gente. Até o nosso próximo encontro, você vai voltar aqui com a gente, se Deus quiser e Ele quer. E com você que estava com a gente até agora, até o nosso próximo encontro. Até eu lá. que agradeço. Tchau. Tchau, tchau.